Fala, Dev! Voltando então aqui para mais uma aula do nosso curso de Expo. Vamos lá, dando continuidade, conhecendo agora sobre a estrutura do nosso projeto que a gente criou na aula passada. A gente criou um projeto aí, Manager, um projeto gerenciável. Se você observar aqui, a gente não tem nem a pasta do Android e nem a pasta do X e nem a pasta do iOS exposta para a gente. Então a gente vai aprender a expor essas pastas para a gente também. Então, a gente vai aprender agora a fazer um aulão, ver como que cria projeto, vamos entender um pouco mais sobre essa ferramenta que auxilia a gente aí no dia a dia, que é uma ferramenta que o próprio React Native já indica, instrui você a criar projeto utilizando o Expo. React Native. Eu vou abrir o site do React Native aqui para que a gente possa dar uma analisada e vocês possam entender também. Aqui vai ser rapidão, tá? Então tá aqui, ó, a gente vai criar uma estrutura para o iOS. Então esse fala aqui, ó, e já indica já que para que você vai iniciar, ele já fala aqui sobre o Expo, criar um projeto Expo. E você pode ver que não tem mais indicação aqui, ó. Aí agora quando você vem em configuração, setup, aí é outras coisas. Tem um Mac, tem um Windows, aí você tem as configurações certinhas aqui, como que é que faz, tá bom? Então, voltando aqui agora para o nosso projeto que a gente criou na aula passada, e o que a gente vai fazer aqui, ó? Eu tenho uma pasta chamada VS Code, que é configurações aqui desse projeto referente à minha ideia VS Code. Se eu tiver alguma configuração aqui que eu tenha que fazer, eu vou adicionar aqui, ela vai adicionar automaticamente aqui para a gente. Aqui, ó, nesse ponto VS Code é referente à configuração do nosso projeto com a ideia VS Code. Se eu quero fazer alguma configuração bem específica. Aqui no app, aproveitando falar do Expo Router, é uma forma de navegação. Então aqui a gente vai colocar todos os nossos arquivos referente à rota. E lembrando que cada arquivo que você coloca aqui, ou pasta que você coloca, em determinado ambiente, ele acaba se tornando uma rota. Ele pode distinguir de uma forma que já está aqui, ó, tabs. Ele não entende como rota quando você coloca entre parênteses o nome da pasta. Então, ele não respeita isso como uma rota. Ele respeita como organização. Então, ele vai entender isso aqui como que você está querendo organizar. Você está querendo só dar um nome de uma tab, então ele não entende como rota, tá? Mas qualquer outra coisa que você colocar aqui dentro, ele vai entender como rota. Esse app é para isso. Aqui nós temos a nossa pasta de hastes, aonde que a gente guarda fontes, imagens do projeto, ícones. Se você abrir aqui, ó, dentro de imagens, nós temos aqui ícone de adaptação para o nosso arquivo quando a gente gerar, favicon se você vai executar na web, icon.png. Então, nós temos aqui, claro, o ícone do Expo, mas se você for gerar a sua aplicação, você vai colocar o seu ícone aqui dentro. Você pode até substituir aqui, que automaticamente ele vai obedecer. Mas lembrando, nós estamos falando aqui do ambiente gerenciável, manager, tá ok? Quando a gente parte lá para o mundo do Bear, então isso você tem que fazer pessoalmente. Legal? E nós temos outras coisas aqui, ó, o logo do React Native, a nossa splash também, que a gente configura aqui. A gente vai ver isso um pouco mais para frente. A fonte que eu já falei, então a gente vai colocar a fonte personalizada. Aqui a gente tem parte que é o componente, que é o que o React Native oferece de bom para você. Você pode componentizar toda a sua aplicação e distribuir de forma componentizada em partes menores, né, para melhorar a renderização. Nós temos aqui constantes, então dentro dessa constante a gente coloca muita coisa que a gente achar interessante. Aqui dentro dessa constante a gente tem uma constante de cor, então aqui dentro desse arquivo eu tenho só informações referentes à cor. Então aqui nós temos cor. Aí você pode criar uma constante aqui, outro arquivo de, por exemplo, de font size. Ok? .ts. Aqui a gente vai ter referente a font size. Você vai colocar a configuração referente a font size. Então ele está criando um arquivo aqui, ó, criou. Então você pode colocar configurações referente a font size aqui dentro, beleza? Agora nós temos os hooks, são informações que você queira compartilhar assim para a sua aplicação inteira. Então você cria hooks, que são gatilhos que você pode executar em qualquer parte da sua aplicação.
E aqui nós temos o hook de cor, né? Então, de tema light e dark, que a gente vai disponibilizar na aplicação, um exemplo, né? Então, aqui aí você pode executar em qualquer parte do código essa aplicação que ela vai funcionar. Claro que isso aqui a gente vai se aprofundar um pouco mais. Aqui nós temos a pasta Node Modules, onde está instalado todas as nossas ferramentas, que o Expo utilizou para criar esse projeto. Então, ele manda tudo aqui dentro dessa pasta. Você pode ver que tem tudo aqui, ó. Tá? Então, ele cria essa pasta. Essa aqui é uma das pastas que pode ser excluída, que depois você, através de um comando do npm install ou do yarn, você instala novamente. Nós temos a nossa pasta script, que ele basicamente restaura, faz um backup do seu projeto, um backup do que você tem. Lembrando que você não vai desenvolver um projeto, deixar prontinho, depois você vai utilizar esse comando. Não faz sentido isso aí também, né? Isso aqui é para a hora que você cria o projeto, você não quer essa estrutura inicial, então você executa esse comando aqui, ele limpa tudo para você. Então ele faz um backup de todas essas informações aqui para que você possa iniciar do zero. E aqui nós temos o nosso arquivo package.json, onde está configurações do nosso projeto. E nós temos aqui as dependências de produção, nós temos as dependências de desenvolvimento separado de forma organizada, para que você possa ver o que você utilizou como dependência de desenvolvimento, só para desenvolver, só para deixar pronto, ou como dependência de produção que você vai utilizar mesmo quando fazer o build da sua aplicação, tá ok? Então tem separado. Informações de execução aqui. Aqui nós temos alguns scripts, que nem o start para fazer aqui, Expo Start. O reset, ó, ele vai lá na pasta script e vai executar o arquivo que está aqui dentro. Ó, ele vai fazer todo o processo para a gente executar o Android, Expo Start Android, iOS, Web, o teste e o lint. Legal? Então nós temos algum script aqui. É basicamente isso. O git ignore que a gente comentou, que você quiser ignorar, então você vai adicionar aqui. Eu vou dar um exemplo claro, ó. .env, então são variáveis de ambiente que a gente adiciona aqui, ó. Por exemplo, data, base, underline, URL. Então você tem uma variável de ambiente aqui. Você tem uma variável de ambiente e você copia e você não quer compartilhar. Quando você subir o seu código lá para a nuvem, você não quer que esse arquivo suba. Então, quando outro colega seu de trabalho for utilizar, você vai pegar as informações aqui pessoalmente, vai dar um Ctrl+C, um Ctrl+V, sei lá, qual é o processo que você vai utilizar, mas você vai passar pessoalmente para a pessoa. Você vai copiar e enviar lá no WhatsApp dele, ele copia e cola lá no arquivo que ele criar. Então, assim, você não vai compartilhar na rede esse arquivo. E você adiciona esse arquivo aqui, ó, dentro do nosso git ignore. Ele não ficou cinza aqui porque eu não iniciei, por exemplo, se eu vim aqui e dar um git init, vou iniciar o repositório, ó. Então, ele iniciou. Era para ficar agora, por exemplo, cinza, ele vai ficando cinza os arquivos aqui, ó, tá? Quando você vai adicionando aqui. Mas, enfim, isso aí a gente vai ver um pouco mais para frente. Configuração da nossa aplicação. Então, é aqui que fica toda a configuração da nossa aplicação. Legal. Nós temos muitas informações. O foreground aqui, que ele vai buscar lá o Adaptive Icon, lá onde que está o astis.imagens. Astis.imagem, está aqui dentro. Ele navega certinho, ó. Astis Imagem Splash, Astis Imagem Icon, ele busca as informações certinho. É por isso que a gente tem um arquivo de configuração da nossa aplicação, legal? Então, isso aqui é referente à configuração. Nós temos o arquivo que a gente falou também lá, referente ao nosso build, que vai ficar algumas configurações de build. Por exemplo, você instala aí, que a gente utiliza muito na nossa aplicação. Reanimate, de React Reanimate. Então, a gente tem uma biblioteca de animações da nossa aplicação. Você instala ela e você adiciona ela aqui para que ela possa funcionar.
sem problema nenhum. Então, quando você buildar, ela vai estar as informações aqui também de configuração. Package-log. Aqui vai ficar informações, é tipo um arquivo de log que vai ficar informações de versões que você instala na sua aplicação. Por exemplo, React Reanimated, você instalou 2 versões, vai estar adicionado aqui as 2 versões, beleza? Então, esse arquivo serve para isso. Ele é um dos arquivos que pode ser excluído, porque toda vez quando você instalar todas as dependências de novo, ele vai criar um novo arquivo desse. Eu utilizo o Yarn, eu vou excluir isso aqui, daqui a pouco quando eu instalar o Yarn, vocês vão entender como que é o processo que ele vai criar novamente, tá? E aqui nós temos o arquivo readme, que eu comentei com vocês, que é um dos últimos arquivos, que a gente tem aí também, que é um pontapé de documentação, um pontapé inicial que a gente cria, aonde que um dev júnior, um dev iniciante, ele pega, o primeiro arquivo que ele tem que ler seria esse, para ele entender o projeto. Então, aqui nós temos que ter algumas informações referente à inicial do projeto. Algumas configurações iniciais do projeto, então é interessante ter nesse arquivo aqui. Então, chegando a isso, a gente conhecer um pouco mais a fundo aqui do nosso projeto, e na próxima aula a gente já vai começar a executar, a gente vai entender um pouco mais como que funciona, um pouco mais sobre essa criação, sobre o entendimento. Nós vamos começar a entender, a mexer no projeto, a criar alguma coisa para que vocês possam sentir o processo como que é, beleza? Então, pessoal, valeu, um abraço e até a próxima aula.